Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Passando por aqui para trazer o nosso terceiro dia do desafio Uma Vida com Propósito. E o tema de hoje nos diz o seguinte: o que dirige a sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Isso está lá em Eclesiastes 4:4. Thomas Carlyle vai nos dizer o seguinte: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Forte, né? Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. A maioria dos dicionários definem a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você estiver dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, neste exato momento você estará guiando, controlando e direcionando este objeto. E qual é a força que dirige a sua vida? Neste exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema, por uma pressão psicológica, por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, por uma memória amarga, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a sua vida. E aqui eu vou estar enumerando 5 desses fatores que geralmente tendem a dirigir a sua vida. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças dolorosas. Elas permitem que seu passado controle o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, vejamos um exemplo na Bíblia. A sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus lhe disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem um propósito definido. Somos produtos de nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés, um líder, e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pôde fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem a sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em contínuo na sua mente. Vivem ruminando essa mágoa emocional e mental. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam a sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício, nem para si próprio, nem tampouco para os próximos que estão a ti. O rancor sempre machuca mais a você que a pessoa que trouxe a tal indignação até você, enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com a sua vida. Você continuará angustiado e em sua dor, perpetuando o seu passado. Por isso a necessidade da gente liberar o perdão e o auto-perdão. Ouça, os que magoaram-te no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o seu passado. Não há como retornar lá e mudar o que foi.
Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura interna. Para seu próprio bem, aprenda com o passado. Então, afaste-se dele. Afastar-se dele é saber que ele foi tal como ele foi. Incluí-lo, ele faz parte de você. E a Bíblia nos diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que te levará até a morte. Terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Afinal, o que é o medo? O medo possui uma força motriz proporcional à fé. Assim como a fé nos impulsiona para frente, o medo nos puxa para trás. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo, ao mesmo onde se ocorreu predisposições genéticas. Mas, independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades na vida, por terem medo de correr os próprios riscos, porque a insegurança te faz viver no medo, te aprisionando. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você realmente seja. Você tem que agir contra isso com as armas da fé e do amor, da oração, do jejum, da intimidade com Deus. A Bíblia nos diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas para que o amor seja funcional, ele precisa de ordem, ele precisa estar abarcado pela ordem. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Onde está o seu coração? Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Seu desejo de adquirir-se bens e mais bens se torna o único objetivo da sua vida? O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido, mais influente. Mas os três pensamentos são falsos, pois somente trazem felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. Quem nunca aqui quer um telefone de última geração? Se ele tiver com 2, 3 abaixo, ele fica louco para pegar o de última geração. É a era do consumismo. Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Também é um mito a concepção de que, quanto mais possuir, mais importante eu serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, e é em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. E de onde vem essa proteção? Do seu relacionamento com Deus. Dinheiro é essencial? Sim. Ele nos proporciona muitas coisas? Sim. Mas a nossa total proteção e segurança só vem do autor da vida.
Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem a sua própria vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de seus pais, que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado o propósito de Deus para a sua vida. Portanto, não vos preocupeis com o que os outros pensam ou falam a seu respeito, mas sim com o que o autor da vida diz quem você é, sobre o que ele diz sobre você. E Jesus vai nos dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Existem outras influências que podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. E nesta jornada nós iremos entender como é uma vida dirigida por um propósito. Uma vida guiada, uma vida controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem o propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivos. Sem um propósito, a vida é simplesmente trivial, mesquinha e inútil. E quais são as vantagens de ter uma vida dirigida por um propósito de Deus? Aqui eu quero trazer cinco vantagens de se ter um propósito definido, conhecido, pautado, enraizado, firmado dentro do propósito de Deus. E o primeiro deles é conhecer o propósito da sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo se torna insuportável. Até você mesmo não se suporta. Um jovem na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Triste relato para um simples jovem de 20 anos, na flor da idade, começando a viver. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem nenhum propósito, a vida passa a não ter significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. E na Bíblia nós vemos diversas pessoas que expressaram a sua falta de esperança. Por exemplo, Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado a minha força em vão e para nada. Jó disse o seguinte: meus dias são vazios e sem esperança, e chego a detestar a minha própria vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas é uma vida sem propósito. É quando você está morto em vida, sem esperança, sem fé, sem acreditar que pode haver uma mudança. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer.
o Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever quais dos seus pacientes com câncer iriam apresentar melhoras quando ele fizesse uma única pergunta. E essa pergunta era a seguinte: você quer viver até os 100 anos? Os que tinham profunda noção do propósito de vida respondiam: sim, eu quero. Eu quero chegar lá. E eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. E Deus nos diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Disse o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro melhor. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia nos testifica o seguinte: pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo poderemos imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A chave está nele. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são, porque você estará em concordância com o que Deus requer para você. Você simplesmente se pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Pode ter certeza que a resposta virá quando você estiver pleno de conexão com Deus e intimidade. Cada pergunta que você o fizer, mesmo que ele não te responda no exato momento, as respostas virão. E você não precisa de afirmações para ter certeza de que você estará no caminho reto. Mas quando você se posicionar, você vai ter certeza que as respostas virão. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre qual fundamento, sobre como fundamentar as nossas decisões, destinar o tempo e empregar os nossos recursos. A tendência será tomar decisões sem base nas circunstâncias e nas pressões no momento e no rumor do dia. Quem não conhece o seu propósito tenta realizar além do que deve, se desgasta, e isso causa estresse, fadiga e o que gera muitos conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-la por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretende que você fizesse. Ou, simplesmente, você está assistindo muito à televisão, está perdendo muito tempo de cumprir o seu chamado e o seu propósito. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. E a Bíblia nos diz o seguinte: a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e às pessoas que confiam em Ti. Conhecer o seu propósito irá direcionar a sua vida, e isso faz que seus esforços e energias se concentrem no que realmente é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Henry David observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso.
Mas hoje, uma melhor descrição seria: distração sem objetivos. Quem não fica horas e horas perdendo e rolando o dedo no feed? Muitas pessoas são como giroscópios, girando em um ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sério. Eu só temo o que será das próximas gerações, das futuras gerações. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a sua confusão ou preencha o vazio em seu coração. E então você pensa, talvez seja diferente dessa vez. Será que estou no caminho certo? Isso não resolve o verdadeiro problema, uma falta de foco e de propósito. E você continuará girando em círculos. E a Bíblia nos diz o seguinte: não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o Mestre quer para você. A capacidade de focalização pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrá-la ao focalizá-la. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser direcionados a fim de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela pode cortar até mesmo o aço. Somos sal e luz da terra. Para que essa luz resplandeça, a presença do Senhor em nossa face, e para que nós tenhamos a exata medida do sal para dar sabor e não destemperar, é preciso que estejamos conectados em intimidade e pleno vigor com o Criador. Não há nada tão potente como uma vida direcionada que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo do Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada, e ele nos diz: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Nunca confunda atividades com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Paulo nos disse o seguinte: aqueles que nos almejam tudo o que Deus tem para nós, fiquem concentrados nesse alvo. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo pesado. Meu Deus, outro dia, socorro. Não, eu quero cama. É normalmente o trabalho sem sentido, e não o excesso de trabalho que nos esgota, que nos solapa, que puxa, que suga as nossas forças e rouba o nosso prazer de viver. George Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno, como honroso. Ser uma força da natureza, em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. A felicidade não existe lugar. A felicidade começa dentro.
É dentro que você a encontra, independente do que você faça, do que você viva, de onde você esteja. É dentro. Não é você estando em um lugar e indo para outro para buscá-la. Você não vai encontrá-la em lugar nenhum. É dentro. E esse propósito da felicidade, de encontrar essa felicidade, começa quando você estiver colocando o sentido de amor ao servir no que você faz, tirando o peso, tirando aquela carga da responsabilidade de mais um dia, mais um trabalho desgastante. Conhecer o seu propósito o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas sim o que Deus diz sobre você. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações desvanecem e homenagens são esquecidas. E aqui tem um exemplo. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. E ele se sentiu muito orgulhoso quando seu troféu foi posto no local de destaque na sala de troféus da faculdade. E o pior, anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James disse: "No devido tempo, todos os troféus serão jogados no lixo por alguém." Infelizmente. Viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria na sua presença junto com a sua vida. Será o teu exame final, antes que você entre na eternidade. E a Bíblia nos adverte o seguinte: lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. Sim, cada um de nós terá que prestar conta de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste. Por isso, Ele nos passou as perguntas antecipadamente. Podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais nesse dia, e aqui eu quero deixá-las. A primeira dela: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos ou visões doutrinárias. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você na cruz? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Porque Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a segunda pergunta que Deus lhe fará: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com a sua vida? O que você fez com todas as dádivas, talentos, oportunidades, energias, relacionamentos e recursos que eu lhe dei? Você os gastou consigo mesmo? Ou os utilizou para o propósito que eu lhe dei? Forte, né? Preparar-se para essas duas perguntas é o objetivo de vida de cada um. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Você estará pronto para responder essas perguntas quando chegar no tribunal de Deus face a face com Ele? Reflita. E o tema dessa reflexão: viver com propósito é o caminho para a paz. O versículo para memorizar: tu, ó Senhor,
Dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Está em Isaías 26:3. Pergunta para meditar e refletir. A opinião da minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força quero que dirija a minha vida? Qual opinião mais importa? A opinião dos meus semelhantes viventes aqui na Terra? Ou a opinião do meu Pai Criador? Que Deus abençoe o seu dia. Reflita. Se você estiver passando por momentos de aflições, lance suas dores, seus fardos, aquele que levou todas as suas dores sobre a cruz. Ele já pagou o preço. Creia nisso. Um beijo no seu coração. Até breve.